Abemos datas para as quartas de final da Série 2 do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta segunda-feira a data dos dois jogos entre Portuguesa e 15 de Piracicaba, válidos aí pelas quartas de final da competição, e os dois terão transmissões da Sport TV. Você quer saber mais sobre isso e também mais algumas informações aí do nosso querido Planeta Canindé? Então seja muito bem-vindo a este giro de notícias bem especial, no qual falaremos um pouco sobre essas datas e também mais algumas questões envolvidas também a respeito da partida diante do Ioquim. Mas antes de começarmos, pessoal, você já é inscrito no canal do Netlusa? Como você não é, cara, a gente atingiu a meta já dos 4.000 netlusitanos, estamos caminhando para os 5.000 e a gente quer chegar aos 5.000 netlusitanos antes do final do ano. E por que não, antes mesmo, se Deus quiser, do título da nossa querida Portuguesa na Série 2 do Paulistão? Então, tasca o dedo no se inscrever, ative o sininho da notificação e nos ajude a alcançar essa meta, mostrar a força da torcida da Portuguesa também aqui no YouTube. Agora, sem mais delongas, editor, roda a vinheta. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas das quartas de final da Série 2 do Campeonato Paulista. A Portuguesa terá dois jogos diante do 15 de Piracicaba, adversário que conseguiu no último minuto a classificação para o mata-mata da competição. A primeira partida acontecerá no dia 7 de setembro, às 5h30 da tarde. Isso mesmo, no feriado da Independência acontecerá o primeiro jogo entre Portuguesa e 15, esse jogo lá em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra. Já o segundo jogo da decisão, que escolherá a equipe que vai avançar para as semifinais da competição, será no dia 14 de setembro, às 5 horas da tarde, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o nosso querido Canindé. São dois jogos aí muito importantes e os dois terão transmissão da Sport TV. Claro que a Sport TV não interessa muito, né? Porque vocês têm aqui o Netlusa com o Gomão Ribeiro, Lucas Ventura e Kainan Cardoso, com uma grande transmissão bem rubro-verde para falar da nossa querida Portuguesa, né, galera? E além disso, alguns pontos aí vêm sendo muito discutidos aí entre as equipes, não apenas do estadual, mas também dos torneios nacionais. Primeiro, a questão da pandemia do novo coronavírus. Já está sendo estudado por alguns clubes a possibilidade de que ocorra a presença de torcedores, com no máximo 20% de torcedores para a disputa de alguns jogos, para poderem estar acompanhando, claro, seguindo todos os protocolos dos órgãos de vigilância sanitária e também os órgãos de saúde. Entretanto, o principal empecilho disso seria a questão das autoridades médicas e também das autoridades do governo em liberar um número reduzido de torcedores para poder acompanhar as competições. Isso já vem sendo discutido no Campeonato Brasileiro, conforme foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, e além disso também algumas equipes da Série 2. No caso da Portuguesa, conforme apuramos, a Portuguesa já tem o conhecimento de que não vai ocorrer a presença de torcedores. Lamentam até essa situação, mas eles sabem que é muito difícil a Federação Paulista de Futebol liberar a presença de um número reduzido de torcedores para os jogos, principalmente por conta dessa questão da pandemia, por terem cidades que ainda estão no alerta laranja da contaminação da Covid-19. Por conta disso, a tendência, o que é já esperado entre todos, é que a Série 2 do Campeonato Paulista tenha o seu campeão sem a presença de torcida. A Portuguesa, em contrapartida, está focada em um único ponto: o de aumentar o número de totens que estarão presentes para o jogo diante do 15 de Piracicaba no estádio do Canindé. Para quem não sabe, na partida contra o Juventus houve aqueles totens com imagens dos torcedores que ficaram presentes, apareceu até em algumas emissoras que transmitiram via web, mas foi um número muito reduzido, apenas 106 totens foram colocados ali na região. E pessoal, falando um pouquinho antes dos totens, antes da gente chegar nessa questão das datas também, a Portuguesa precisa da ajuda de vocês, de todos. Se a gente for parar, eu vou colocar aqui a situação da minha casa. Na minha casa somos em 5 pessoas, meu irmão, meus avós, minha mãe e eu. Olha, 5 pessoas, os totens estão a R$50 cada totem. Com essas 5, R$250. Com R$250,
a Portuguesa consegue pagar algumas questões de alimentação para os próprios jogadores, ajuda a pagar os salários dos funcionários. É uma ação muito importante que não apenas a Portuguesa, como outras equipes da Série A2 estão investindo. Então é uma forma de aproximar a torcida dos seus jogadores, do seu elenco, para mostrar que tá fazendo apoio. Imagina que coisa linda você ver o estádio do Canindé lotado de totens. Ficou uma situação um pouco chata, aí eu vou falar como torcedor, ficou uma situação um pouco chata no jogo contra o Juventus, você vê um bolinho só no meio de totens. Gente, a torcida da Portuguesa é muito grande, tem muita gente com totem. Eu sei que a gente está muito chateado por conta das administrações anteriores, só que essa não é muito a desculpa, né? Na Barcelusa em 2011, eu lembro muito bem que a torcida começou a lotar o estádio do Canindé na segunda fase, quando já estava quase que definido que o time ia conseguir o acesso, que começou a lotar. Tanto que teve a questão da virada da faixa no jogo contra o Vitória da Bahia, teve os jogos que lotou mesmo, mas gente, tudo bem, a gente tá passando por várias questões aí de que estamos chateados, ainda tem aquela questão do orgulho ferido, né, porque a Portuguesa vacilou muito com a gente nos últimos anos, muitos rebaixamentos, mas esse ano as coisas mudaram, é ano de centenário da Portuguesa. Como vocês podem ver, estão sendo feitas várias ações, mesmo com a pandemia, que poderia ser um motivo que a diretoria poderia dizer, não vamos fazer nada por conta da pandemia. Eles estão fazendo muita coisa. Então tá na hora, torcedor. R$50 para você ter um totem seu, para você ter uma imagem sua exposta no Canindé, que pode aparecer até na TV essa imagem da ação. Imagina que lindo seria todos os totens ali lotando pelo menos metade do estádio, na parte de vista da TV. Ia ficar uma coisa muito bonita, ia ser um grande tapa na cara das pessoas que falam que a Portuguesa não tem torcida. Então, chama o amigo, chama o parente, vamos ajudar a lotar. Entre em contato lá no site do Netluz, a gente tem todas as informações de como faz para adquirir o seu totem. É R$50 o valor mínimo de um totem. Então vamos lá, pessoal, o Netluz mesmo vai tentar ver já se consegue um totem da equipe, como o Lucas comentou em outros programas. Então a gente também quer fazer a nossa parte, mas para isso não adianta só o Lucas, eu, o Du, o Ronaldo, o Omão fazer. Tem que ser todo mundo. A nossa família portuguesa é muito grande e a gente tem que mostrar isso também para os outros, para parar com aquele papinho de que a torcida portuguesa cabe numa Kombi, que isso já tá me irritando. Isso me irrita há muitos anos. Imagina vocês, torcedores. Então vamos mostrar que a nossa torcida é grande. Ajuda com o totem. Agora falando um pouquinho do jogo, são dois jogos aí bem de início de semana, o dia é um pouco ruim, mas era algo esperado. Primeiro porque a televisão acaba definindo as datas. Segundo, porque você tem um Campeonato Brasileiro, tem alguns estaduais que ainda não terminaram, então você vê que fica uma questão de horários muito apertado. Então, por uma questão até de poder oferecer uma audiência um pouco melhor, acabou que foi definido essas duas partidas. E uma, que é o jogo contra o 15 lá em Piracicaba, você vê que é num feriado, é no dia 7 de setembro, um dia que vai dar para poder assistir, vai dar para poder ouvir o Netlusa, ó o jabazinho aí. Então você vê que são dois jogos aí que a Portuguesa vai ter tempo de se preparar, vai ter tempo de trabalhar e poder oferecer o que há de melhor. No último jogo contra o Red Bull Brasil, a Portuguesa poupou muitos dos seus titulares, alguns estavam se recuperando de lesão, como foi o caso do Danilo Baia, do Rafael Toledo, Bruno Maia e também do William Magrão. Confere até no card aqui em cima que eu falei um pouquinho sobre as lesões deles e o porquê que eles poderiam ser dúvidas para o jogo contra o Red Bull, que acabou que eles nem atuaram. Então você vê aí um pouquinho da importância desses jogos tão espaçados, assim, com 2 semanas, assim, para você conhecer os semifinalistas da competição. Vai dar tempo para as equipes adquirirem ritmo de jogo, além de adquirir ritmo de jogo, ter a forma física ideal para poder estar realizando as partidas. E por não serem jogos tão no meio do dia, como foi contra o Red Bull, que teve a parada técnica, vai oferecer com que os atletas possam dar ainda mais o seu melhor. Então, galera, lembrando, jogos da Portuguesa contra o 15, para quem tá chegando a esse finalzinho aqui de vídeo, primeiro jogo dia 7 de setembro, às 5h30 da tarde, lá no estádio Barão Serra Negra. E a decisão acontece no dia 14, às 5 horas da tarde, no estádio do Canindé. E antes de encerrarmos, essa questão aí também do público, não tem nem o que dizer, né, galera? Infelizmente, embora esteja tendo a reabertura, a Covid não está eliminada no Brasil, só está eliminada no momento que tiver a vacina. Então, os clubes, boa parte dos clubes, principalmente a Portuguesa, acabam levando em consideração essa parte da saúde dos seus torcedores para evitar que haja uma transmissão muito grande. Por conta disso, não tem que ter muita conversa. Eu sou contra ainda ter a torcida presente nos estádios. Adoraria estar no estádio? Adoraria. Gostaria de estar gritando lá, xingando o jogador. Desculpa, tá, para os jogadores que acompanham a gente, mas é o normal. Tá xingando, tá comemorando, tá gritando, tá, sabe, empurrando a torcida em busca do título. Adoraria. Mas, cara, eu quero muito mais fazer isso com os meus avós,
sem nenhum risco deles serem contaminados, com saúde, com todo o cuidado necessário, do que fazer isso apenas por paixão e correr o risco de acabar expondo a minha família a um vírus aí que já matou milhares de pessoas. Então, gente, lembrando, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho da notificação, faça parte da família Netlusa você também. A gente vai transmitir os jogos entre Portuguesa e 15 de Piracicaba, tanto aqui no YouTube no Netlusa, como também no Facebook da Leões da Fabulosa. Então vai lá, curtir a página da Leões, que tem muitos projetos legais. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Cheiro de Notícias. Eu sou o Christian Gedra e até a próxima, galera. Lembrando, hoje, Netlusa debate especial com especialistas, mais do que especiais aí, de Série A2 do Campeonato Paulista, para falar um pouquinho dessas quartas de final da competição. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.